Olá, eu sou Master e hoje falaremos sobre tabelas verdade e álgebra booleana. Para que um filósofo antigo ou medieval pudesse usar o conhecimento da lógica, ele tinha primeiro que decorar uma quantidade enorme de silogismos válidos, conhecidos por nomes individuais, como Bárbara e Celarente. Mas no fim do século XIX e início do XX, a lógica passa por uma revolução. Boa parte da lógica moderna é construída sobre uma ideia simples. Não importa qual seja a proposição que aparece dentro de um raciocínio lógico, ela pode ser reduzida aos chamados valores verdade. Podemos imaginar uma função que, quando avalia proposições do tipo 1 mais 1 igual a 2 ou todo homem é mortal, devolve o valor verdade verdadeiro. E quando avalia proposições do tipo o céu é púrpura, devolve o valor verdade falso. Verdade e falsidade passam a ser, então, elementos de um conjunto de avaliações possíveis de uma proposição. Uma vez executada essa manobra, podemos ter funções que operem sobre esses valores verdade, ignorando as proposições originais. Assim, por exemplo, a negação de uma verdade é uma falsidade, e a negação de uma falsidade é uma verdade. A primeira técnica que veremos usando esse conceito é a das tabelas verdade. Embora tenham havido precursores, é normalmente atribuída a sua invenção a Ludwig Wittgenstein, que as descreveu em seu Tratatus Lógico-Filosóficos, escrito durante a Primeira Guerra Mundial e publicado em 1921. A tabela verdade mais simples é a da negação. Ela só tem 2 linhas e 2 colunas. Na primeira coluna estão listados todos os valores possíveis que uma expressão pode receber, e na segunda está a negação desses valores. Uma tabela mais interessante é a da conjunção lógica, que representa o operador e. Diferente da negação, que é uma operação sobre uma única proposição, a conjunção é a operação entre 2 proposições. Digamos que desejamos saber o valor verdade da conjunção entre a proposição o céu é azul e a proposição o mar é fúcsia. Como a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa, podemos ver na segunda linha da tabela que a conjunção, ou seja, a proposição composta o céu é azul e o mar é fúcsia, recebe o valor falso. A tabela mostra que a conjunção só é verdadeira quando as 2 proposições originais são verdadeiras. Outra tabela verdade importante é a da disjunção, que representa o operador ou. Assim como a conjunção, a disjunção é a operação entre 2 proposições. Podemos ver na tabela que basta uma das proposições originais ser verdadeira para que a disjunção seja verdadeira. Evidentemente que você não precisa de uma tabela para saber que é falso, que o céu é azul e o mar é fúcsia, mas essas tabelas se tornam úteis em expressões complexas. Por exemplo, será que é verdade que ou é o caso do mar é fúcsia e o céu é azul, ou é o caso do céu é azul e 3 não é par? Para resolver isso através das tabelas verdade, podemos chamar a proposição o mar é fúcsia de P, o céu é azul de Q e 3 é par de R. Assim reduzimos a proposição original para o formato P e Q ou Q e não R. Podemos agora construir uma tabela verdade começando com uma coluna para cada uma das 3 proposições originais. Essas 3 colunas contêm todas as combinações possíveis de valor verdade dessas 3 proposições. Podemos agora calcular a proposição complexa passo a passo. Primeiro montamos uma coluna contendo a conjunção de P e Q. Note que há vários valores repetidos, uma vez que estamos ignorando os valores de R. Agora podemos montar uma coluna contendo a negação dos valores da coluna R. O próximo passo é fazer a conjunção da coluna original Q com a coluna da negação de R que acabamos de calcular. Finalmente, podemos calcular a coluna que contém a disjunção entre a coluna P e Q e a coluna Q e não R. Uma vez que obtivemos essa coluna final, que representa a nossa expressão complexa, não precisamos mais das colunas intermediárias e podemos usar a tabela resultante.
Assim, por exemplo, se apenas a primeira das 3 proposições for verdadeira, a expressão complexa é falsa. Podemos agora retomar nossa sentença original. Sabemos que a proposição o mar é fúcsia é falsa, que a proposição o céu é azul é verdadeira e que 3 é par é falso. Assim, resta apenas o trabalho de consultar a linha correspondente da tabela, para saber que essa expressão complexa é verdadeira. As tabelas verdade não são a única maneira de calcular o valor verdade de uma proposição complexa, baseando-se nos valores verdade das proposições componentes. Também existiram precursores para a obra de George Boole, mas ele foi o primeiro a publicar um trabalho reduzindo a lógica a proposições matemáticas, ainda no século XIX. A álgebra é o ramo da matemática que, tradicionalmente, estuda os símbolos e as regras para manipular esses símbolos. Existem vários tipos de símbolos, como variáveis, como x ou y, constantes, como 0 ou π, operadores, como operadores de multiplicação ou de adição, e marcadores, como abrir e fechar parênteses, que facilitam a criação de expressões. Com esses símbolos, podemos criar expressões como x mais y, ou equações como c é igual a 2 vezes π vezes r. A álgebra nos ensina a como manipular esses símbolos. Assim, por exemplo, em nossa matemática comum, podemos transformar a expressão 2 vezes x mais y na expressão 2 vezes x mais 2 vezes y, e temos confiança de que essa manipulação de símbolos não altera o valor da expressão. Outra coisa que podemos fazer é a substituição de variáveis. Assim, podemos substituir x por 3, y por 4 e calcular o valor da expressão 2 vezes x mais y com essas constantes. Para utilizar o poder da álgebra no cálculo de expressões lógicas, passaremos a representar a verdade com o número 1 e a falsidade com o número 0. Novamente, ignoraremos o significado das expressões como o mar é fúcsia e o céu é azul, e trabalharemos somente com a avaliação dessas expressões em termos de valor verdade. Note que se usarmos a multiplicação aritmética dos valores verdade de duas expressões, obteremos um resultado que é idêntico à tabela verdade da conjunção. Assim, poderíamos substituir a construção da tabela verdade por um simples cálculo matemático. Por motivos técnicos, a operação que usaremos não será a multiplicação aritmética. A multiplicação lógica será calculada como o menor dos dois valores. Note que, como estamos trabalhando com uns e zeros, essa operação dá exatamente o mesmo resultado da multiplicação aritmética. No caso da disjunção, se usássemos a soma aritmética dos dois valores, chegaremos a um resultado muito próximo da tabela verdade. No entanto, 1 mais 1 não devolve o resultado 1 como é desejado. Felizmente, uma outra operação, que é o cálculo do maior dos dois valores, tem resultados exatamente iguais aos da tabela verdade da disjunção. Finalmente, precisamos de uma operação matemática que simule a tabela verdade da negação. A operação 1 menos o valor verdade tem esse comportamento. 1 menos 0 é igual a 1. 1 menos 1 é igual a 0. Podemos usar agora essa álgebra para calcular o valor verdade de nossa expressão complexa. Em primeiro lugar, substituímos na fórmula os valores verdade representados por 1 ou por 0. Agora podemos resolver essa expressão como uma expressão matemática. Só temos que tomar cuidado em usar as operações que definimos, e não o significado aritmético comum desses operadores. O operador de complemento de 1 permite calcular a negação. A multiplicação lógica permite calcular as conjunções. Resta apenas executar a soma lógica para calcular a disjunção, e obtemos assim que a expressão como um todo é verdadeira, o que é exatamente o mesmo resultado que obtivemos na tabela verdade. A álgebra que acabamos de ver é chamada de lógica booleana, em homenagem a George Boole. Em algum vídeo futuro, eu devo explicar a lógica realmente criada por ele, que é diferente da que acabamos de ver. Mas por enquanto ficamos por aqui. No próximo vídeo da série sobre lógica, continuaremos a ver conceitos básicos importantes que nos ajudarão a entender a lógica moderna. Nos vemos lá.
Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Ajuda muito.